Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é o dia de eu trazer um convidado para mais um bate-papo. E o convidado de hoje é o ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, Tiago Silva, ex-vereador. Ex-vereador por 3 mandatos. 2 mandatos, né, Tiago? E atualmente você atua como auxiliar de enfermagem. Exatamente, trabalhando no hospital e fazendo outras atividades, lógico, mas voltei a estudar, né? Estou fazendo um curso de Direito, sempre foi a minha paixão, o Direito, né? Então, eu acho que esse tempo que agora estou tendo me dá uma oportunidade de fazer esses trabalhos, né? Antes de mais nada, boa noite. Boa né? noite, Nós já Paulo entramos Celso. direto. Entramos no assunto. Boa noite, obrigado por ter vindo e agradeço muito. E eu começo lhe perguntando que me chamou a atenção que o senhor está começando a fazer um trabalho relacionado a uma criação de uma associação de defesa do consumidor. Exatamente. Paulo, eu fui o primeiro diretor do PROCON municipal aqui de Florianópolis. Foi no ano de 2009. Depois eu tive a oportunidade de ser diretor do PROCON do Estado, onde mudamos de sede. Foram 198 mil processos julgados na minha administração durante os 4 anos. Então é uma paixão que eu não consigo largar. Eu sou apaixonado pelo direito do consumidor. Fizemos várias ações inéditas aqui no estado de Santa Catarina que serviu de exemplo para o Brasil na defesa do consumidor. E aí alguns amigos disseram, Tiago, por que tu não cria uma associação para trabalhar, continuar trabalhando na defesa do consumidor? E aí aceitei essa proposta e criei Proconsumidor Catarinense, já tem um site no ar, já tem um Instagram, e aonde eu tenho me dedicado, né? Qual é o endereço? É www.proconsumidor.sc.gov.br. Já aberto. Já está funcionando a todo vapor. E como é que vai atuar a associação? Então, eu recebo as denúncias, matérias coletivas, né, em defesa do consumidor. Eu levo até o Ministério Público, porque daqui a 1 ano eu vou poder ajuizar a ação. Como a entidade é muito nova, eu não posso entrar com ação civil pública, né, perante a Justiça. Então, ela tem que esperar, 1 ano. Tem que esperar 1 ano. E durante esse 1 ano, eu encaminho ao Ministério Público, onde eu tenho uma parceria muito grande com a Promotoria de Defesa do Consumidor, e aí eu peço para que ajuize a ação, né, quando existe ali algum tipo de coletividade onde o Ministério Público é o autor da ação. Agora, qual é a diferença, por exemplo, da associação e do PROCON, onde o senhor atuou? São coisas bem diferentes. Eu vou poder atuar em processos coletivos e no PROCON eu poderia atuar em processos, digamos assim, do cotidiano, diário, né? Então, reclamações simples, eu encaminho ao PROCON, né? Onde eu atendi 198 mil processos que eu julguei, né? Então, foram através do PROCON que eu consegui julgar. E ali não, na associação, só demandas coletivas. E isso só no primeiro ano ou sempre? Sempre. Por quê? Porque é da atribuição do PROCON pegar casos individuais. É questão da associação e Ministério Público atuar em casos coletivos. E como é que é o coletivo em si? Coletivo, só pra por gente, exemplo, na prática. na pandemia, eu suspendi o aumento da Celesc de 9,78. Então, eu fiz através do PROCON em conjunto com a Procuradoria do Estado. Se eu já tivesse a associação no mínimo 1 ano, eu já poderia propor essa suspensão do reajuste pela entidade, pela associação. E o individual, a associação nunca vai poder trabalhar? Só através do PROCON. Lhe magoou o fato de não permanecer como diretor do PROCON? Paulo, eu sempre fui apaixonado, fui primeiro diretor do PROCON do município, tive a oportunidade de ter feito um trabalho perante o PROCON do Estado. Magoar talvez não é a palavra. Eu digo assim, um pouco triste, porque eu sei que o consumidor tinha em mim a possibilidade de ter alguém, né, que defendia diariamente os seus direitos. Eu sempre digo que o cargo, quando você ocupa, tem que ser aquele cargo, digamos assim, que você tem que estar preparado para a despedida, né? E eu te confesso que eu sinto saudade, né? Saudade acho que seria a palavra mais ideal para dizer.
o que eu sinto. Agora me chamou a atenção um exemplo que o senhor citou em relação ao aumento da Celesc. Sim. A Celesc é uma empresa ligada ao governo do Estado, diretamente ligada ao governo do Estado. De repente, o PROCON não era uma pedra no sapato do governador. Na época, o governador era Carlos Moisés. Ele não lhe cobrava? O governador Carlos Moisés, eu digo que foi um governador decente, honesto, que me permitiu ter uma caneta em defesa do direito do consumidor. O governador, nesses 198 mil processos que eu julguei, o governador Moisés nunca me ligou para qualquer tipo de reclamação. O governador Moisés, quando eu entrei com a ação contra a Celesc, eu comuniquei para ele que aquele reajuste, no momento de pandemia, iria, sacrificar o consumidor, o empresário, que não tinha condições de pagar o preço já, o normal, quanto mais com reajuste. E aí o governador disse, faça que eu sou parceiro. Acho que você deve, sim, entrar com a ação, até porque a ANEEL tinha autorizado e a Celesc poderia ter suspendido. A Celesc não suspendeu e o PROCON conseguiu, na Justiça Federal, a suspensão daquele reajuste. De todas essas ações, qual é que o senhor considera mais emblemática ou as mais emblemáticas? Eu considero, Paulo, as minhas ações que eu fiz na autopista. A autopista, no começo, logo no início da pandemia, veio com um aumento ali de 44%. Eu, naquele momento, fui destemido, fui no Tribunal de Contas da União e disse o seguinte, como é que vocês autorizam um reajuste... Isso é uma ação coletiva. Exatamente. Como é que vocês autorizam um reajuste de 40% numa obra que está 10 anos atrasada, que não foi entregue para a população? É a única na história do Brasil em que você paga o pedágio e não tem a obra. E vocês autorizam no início aqui da pandemia 44%. O ministro, na época, era o ministro Dantas, me olhou e disse, o senhor é muito atrevido, o senhor veio aqui para dizer isso, o senhor poderia ter escrevido lá, mandado um e-mail, poderia ter mandado um memorial. Eu disse, senhor ministro, eu gosto de olhar frente a frente. E eu tenho certeza que eu consegui passar o recado dos consumidores catarinenses. Paulo, tinha muita gente para falar com o ministro do TCU e todo mundo dizia o seguinte, não vai dar em nada. Cheguei no aeroporto, 8 horas da noite, o ministro despachou, suspendeu o aumento. Então, Paulo, eu acho que essa foi uma, digamos assim, uma ação que o consumidor conseguiu perceber a importância de um órgão de defesa do consumidor atuante. Não um órgão que fica lá como os outros que não dão resposta para a sociedade. O que eu estava lá? Eu estava buscando resposta para aqueles consumidores que não têm voz. E no Brasil de hoje, o mínimo que você faz virá muito. Porque hoje, qual é o sentimento que a gente tem? É que as instituições não funcionam. E quando você tem um órgão público que funciona, algumas pessoas começam a perceber a diferença. Falaste agora há pouco que sente, digamos, uma... Saudade. Saudade. Mas está satisfeito olhando à distância o trabalho do PROCON? Parece Paulo, que ele sumiu, né? A gente não ouve mais falar. Ô, Paulo, eu não posso aqui, digamos assim, Não, como eu fui diretor muito recente, há 4 anos atrás, né? Então eu prefiro daqui a um ano eu poder emitir alguma opinião. Mas eu acho que a defesa do consumidor só dá certo se você diariamente exercitar a indignação. Você num órgão público que tem a defesa, seja ele defesa do consumidor, numa delegacia, num órgão que é para defender a população, você só consegue sair satisfeito se você resolve o problema. E para mim, Paulo, processo não pode ter capa. Eu, quando eu julgava um processo, eu não olhava a capa, eu olhava o conteúdo. Então, se você tem direito, e ali está escrito que você tem o direito, você não pode ficar olhando, não, mas é contra A, contra B, contra C. Processo não pode existir capa, processo só pode existir conteúdo.
Eu acho que deveríamos, inclusive, ter uma grande reforma no Poder Judiciário e não deveria existir os nomes na capa do processo. Só poderia existir o conteúdo e ali sim aplicar a lei. Mudaria muito, muito as decisões. Mudariam radicalmente se nós tirássemos as capas. Porque as decisões estão influenciadas pelas capas. As decisões do judiciário e dos órgãos competentes para investigar, ela se baseia pela capa e principalmente pelos sobrenomes da capa. E tinha muita, com base nisso, tinha muita pressão no PROCON durante a sua gestão? Eu fui o primeiro diretor... Pressão da capa? Isso. Eu fui o primeiro diretor, Paulo, a fechar 48 postos de combustíveis em Santa Catarina, que adulteravam gasolina. Nunca tinham fechado. Eu fechei 48. Nunca sofreu ameaça? Andei 6 meses escoltado. Com ameaça? Com ameaça. De morte? Né? Sim, porque o crime organizado chegou aos postos de combustíveis no estado de Santa Catarina. Eles usam os postos para adulterar a gasolina e para lavar dinheiro. Então, eu fiz um trabalho minucioso, junto com o promotor Dr. Eduardo Paladino, Dr. Wilson Mendonça. É bem atuante o doutor Eduardo Paladino. Muito, muito. Dr. Eduardo e Dr. Wilson Mendonça. Os dois, né? Eu só fui o que fui e só fiz essas ações porque eu tinha o respaldo deles. Então, eu fazia a coleta do material, encaminhava para o Ministério Público entrava com ação criminal e dávamos uma resposta para a sociedade. Então, eu só consegui fazer as ações, e aqui faço as minhas homenagens a esses 2 promotores e faço a minha homenagem ao ex-governador Carlos Moisés, que me deu a possibilidade e me deu a autonomia de analisar o processo sem olhar a capa. Me chamou a atenção a quantidade de processos durante esse período da sua gestão junto ao PROCON. Até que ponto o consumidor brasileiro é muito exigente ou as empresas não são tão honestas como gostaríamos que fosse? As empresas trabalham com o sentimento de impunidade. Um ou outro vai reclamar. E se um ou outro vai reclamar, eles ganham na quantidade. Essa é a diferença. Então, tu paga R$2, R$3 na tua conta de luz, tu não reclama. Mas não é só a conta do Paulo. É a conta do José, é a conta da Maria. E aí a dona Maria resolve reclamar. Mas o Paulo e o seu José não reclamaram. Então, Paulo, nós vivemos num país que o sentimento é de impunidade. Nada acontece. O jeitinho brasileiro e a capa do processo é que manda a realidade do Brasil. Quando eu lhe perguntei anteriormente em relação à sua impressão sobre a atuação atual do PROCON, claro que foi uma provocação, mas eu estava baseado no seguinte: foi aberta uma associação, toda ela pensada na sua experiência, na sua dedicação. Isso significa que o PROCON não está atendendo à altura? Paulo, eu vou iniciar um trabalho que eu entendo e que gosto. Porque tu tem que gostar da matéria. Né? Eu gosto dessa matéria. E às vezes chega a mim alguns casos e bate um sentimento de impunidade. O que eu vou fazer? Não sou mais diretor. O que eu posso fazer? E aí me veio a sugestão da associação. Por quê? Porque eu posso ir lá no Ministério Público fazer uma reclamação, mas eu vou como uma pessoa física, Tiago. Aí vira um caso qualquer. Quando eu vou representando uma entidade, ela tem uma importância. Sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos. Então eu não recebo nada. É uma dedicação. É uma dedicação por quem gosta. Eu vou dizer para ti que eu, sabe, não só por ter sido o primeiro diretor do município de Florianópolis, mas por ter coordenado o Estado. Paulo, eu recebi em média 300, 400 reclamações mês. Eu saí do PROCON recebendo
3 mil reclamações mês. Por quê? Porque as pessoas começaram a confiar. Quando a gente faz as ações e as ações têm repercussão, que cai no bolso do consumidor, que ele estava sendo enganado, as pessoas começam a acreditar naquele órgão. Então, eu criei uma paixão. Final de semana, Paulo, eu levava 100, 200, 300 processos para casa e sábado e domingo eu ficava lá analisando. Sabe aquela coisa de domingo não ter nada para fazer? Eu ficava lá despachando, fazendo as ações. Então, é algo que, no momento, você interrompe aquilo, causa, digamos assim, um vazio. Então, eu, através da entidade, resolvi buscar esse vazio e tentar fazer algo. No momento em que chega uma ação, dá para identificar também a má intenção do consumidor? Paulo, para você ter ideia, por exemplo, um consumidor compra um telefone, deixa cair o telefone na piscina. Você não pode culpar a empresa. Então, tinha muito disso, sabe? E você tem que saber separar, né, esse tipo de situação. Né? Tem aquele que quer levar vantagem à empresa, mas também tem um consumidor que também quer levar vantagem. Né? Então, você sempre tem que ter o equilíbrio. E nessa balança, nós temos mais a impunidade, o sentimento de impunidade da empresa ou a vantagem que o consumidor quer levar? A impunidade, o sentimento de impunidade das empresas. Paulo. E é triste isso, hein? No começo da pandemia, tá? Nós fizemos ações gigantescas. Nós que conseguimos frear os aumentos abusivos de máscara, gel, produto de limpeza. Anunciou a pandemia, ao invés das pessoas deixar o preço normal para que todo mundo pudesse adquirir os produtos com preços honestos, corretos, não. O sentimento da vantagem. Da vantagem, não, agora vamos dobrar porque agora a procura é maior. Então, é isso, Paulo, que nós conseguimos mudar. O que aconteceu? Teve um caso de uma indústria que fabricava luva em Blumenau. Ele vendia a caixa de luva a R$10. Veio a pandemia, passou para 40. Na época, o promotor de lá... Mesmo material, a mesma quantidade. Na época, o promotor de lá disse o seguinte: me encaminha isso aqui, que eu vou pedir a prisão deles. E, infelizmente, porque eu não comemoro prisão, acho que prisão não pode ser regra, tem que ser exceção, mas nós tivemos que decretar, conseguir fazer o pedido e a justiça decretou. Por quê? Era um abuso em cima daqueles que não iam conseguir comprar o produto. Então, Paulo, essas coisas aconteceram. E tu imagina se não tem alguém lá no PROCON ou no Ministério Público com sentimento de defesa. Ia prevalecer a impunidade. Eles iam aumentar, eles iam cobrar o que eles queriam. E quem que ia ser mais afetado? O pobre. Porque o pobre não ia ter condições de comprar. Eu me lembro, Paulo, que uma ação minha também, e essa me marcou para o resto da vida. Nós tivemos aqui um determinado momento, e aí eu tive que fazer naquele momento eu fiz uma portaria proibindo a venda de ossos. O que era jogado no lixo e que aquelas pessoas que vão atrás de osso para pegar um pedacinho da carne, tinha comerciante vendendo osso. E nós fomos o primeiro no Brasil a proibir a venda de ossos. Então, você, quando está num órgão desse, você tem que defender desde aqueles que têm o sentimento de impunidade, mas também aqueles que querem a todo custo levar vantagem. E quando você vende osso, você está querendo ter outro tipo de vantagem, porque se você for comprar uma carne, está lá, carne com osso, preço X. Carne sem osso, preço X. Carne sem osso, o preço é mais caro. E aí eles jogavam fora. E como eles viram que as pessoas estavam indo atrás de ossos, começaram a vender ossos. Então, eu proibi. E da minha decisão, Paulo, foi para todo o Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasília. Todos eles copiaram e proibiram a venda de ossos.
Que é desumano, né? Muito desumano. Inclusive, eu dei entrevistas nacionais e o mote da entrevista era o seguinte: vender ossos é desumano. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. É rapidinho. Essa é a Conexão ND, aqui na Record News. Eu estou recebendo hoje o ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, Tiago Silva. Eu tenho uma curiosidade, já veio agora rápido na minha cabeça. Ano que vem tem eleições. Já tivesse 2 mandatos de vereador, pretende? Ô, Paulo, eu ainda digo para ti que, no momento, eu estou muito tranquilo fora da política. Eu me reencontrei nos estudos, né? Eu quero dedicar uma parte do meu tempo, né? Eu quero terminar minha faculdade de Direito, porque pretendo defender em outras áreas, não só na área de defesa do consumidor, pretendo fazer digamos assim, essa defesa em outras áreas que merece. Então, eu te digo que hoje eu estou mais preocupado com os meus estudos, mas sempre fazendo algo que possa ser coletivo. Eu já recebi alguns convites, inclusive, de partidos, mas hoje eu sempre tenho declinado. Não faz parte de nenhum partido atualmente? Eu vou me desfiliar no meu partido. Qual o seu partido? Cidadania. Vou me desfiliar. Vou ficar um tempo sem partido, para que eu possa analisar e ver quais são, né, as perspectivas do ano que vem. Eu sinto que a cidade, e aí vamos poder aqui falar um pouco da cidade, eu penso que a cidade, ela precisa ter um olhar diferente. O que nós estamos vivenciando, emergências de hospitais lotados, acredito, Paulo, que isso não houve um planejamento. O que nós estamos vivenciando hoje, com a falta de leitos de UTI, a falta de 100% de ocupação, 100%. Né? Por quê? Porque não se preparou. O infantil de hoje é o mesmo infantil de 30, 20 anos atrás. O Hospital Celso Ramos, a emergência de hoje, é a mesma de 20, 30 anos atrás. Então não se fizeram um planejamento. E quem está pagando isso? A população. A população não aguenta mais pagar um preço pela inércia dos governos. Eu entrei numa UPA aqui do sul da ilha. Paulo, quando eu entrei ali, eu fiquei horrorizado com as pessoas aguardando 4 horas para ser atendida por um médico. Você imagina você passando mal e esperar para ser atendido 4 horas? Onde é que está o prefeito? Onde é que está o secretário de saúde? Que mundo que vivem? Então, Paulo, me causa assim, uma indignação, porque, Paulo, quem está ali é o pobre que não pode pagar uma consulta particular. Quem está ali aguardando um leito no hospital infantil ou no hospital Celso Ramos é o pobre que não tem dinheiro para pagar. Mas é esse mesmo pobre que paga os seus impostos rigorosamente em dia. Porque se tu for na casa da Dona Maria, está lá o recolhimento do INSS. Ela não pode esconder, já vem direto no contra-cheque dela. E aí, quando eles precisam do Estado ou do município, eles não têm. Agora, não dá para desconsiderar também o hospital um dia que a prefeitura colocou agora como uma opção para Florianópolis. Mas ainda não está pronto, né, Paulo? Não, claro que não, mas pelo menos é a primeira iniciativa que se tem depois de anos de ter um hospital aqui em Florianópolis. Mas, Paulo, eu vi um vídeo do prefeito, ele mostrando a situação da UPA do Sul. Então, deixa chegar a esse estado, como está agora a situação da UPA, que eu queria, assim, que a imprensa fosse lá ver a situação que deixaram a UPA do sul da ilha, para agora dizer, não, vamos desativar a UPA e vamos criar um novo hospital. Sim, mas porque não cuidavam das pessoas? As pessoas estão hoje lá, vai lá hoje na UPA, 4 horas para ser atendidas. Eu espero que essa iniciativa, né, eu sou que nem São Tomé, eu só acredito vendo, espero que essa iniciativa não seja só de querer mostrar um espaço físico. Eu quero que tenha médico.
Porque não adianta inaugurar um posto, não adianta inaugurar uma UPA sem médico. As pessoas não estão preocupadas com o espaço físico, estão preocupadas com o atendimento. O atendimento médico, Paulo, ele não pode demorar 4 horas como vem acontecendo hoje. Eu vou fazer uma provocação agora e voltando ao assunto do consumidor. A gasolina baixou. Uma das promessas do presidente Lula acabou sendo confirmada. Que ele falou que ia mudar a política de preço e se vai dar certo ou não, espero que dê. Agora, baixou a gasolina, mas no posto de gasolina a gasolina continua alta. Como é que o senhor agiria se fosse presidente do Procon, ou diretor do Procon? Eu vou te dizer o que eu fiz, né? Porque eu não posso dizer o que eu faria como diretor, vou dizer o que eu fiz. Quando o presidente Bolsonaro baixou a gasolina, eu fiz uma ação que foi inédita também. Alguns postos não baixaram. E eu fiz com que 29 postos do estado de Santa Catarina, que não rebaixaram os preços, vendesse por 24 horas a preço de custo. Tu deve ter se lembrado. Teve. Tiveram que vender a preço de custo sem nenhum acréscimo. Tiveram punição. Foi uma punição, né? Exato. E o consumidor que não conseguiu comprar com preço justo, comprou com preço justo. O que eu penso? O presidente Lula, ele brasileirou o preço do combustível. Mas só vai conseguir chegar na ponta se os fiscais do Procon tiverem a coragem de ir lá fazer com que essa redução chegue no bolso do contribuinte. Porque senão, Paulo, é muito difícil de chegar. Eu vou fazer uma pergunta até muito forte, mas a sua resposta que é fundamental e é importante. Eu lhe acompanho há algum tempo aqui como vereador, como diretor do Procon, todas essas ações que o senhor realizou e também um histórico familiar. E eu queria lhe perguntar o seguinte, gostaria que me entendesse. Negro, homossexual, favelado, como é que o senhor venceu nessa sociedade tão hipócrita que nós convivemos o nosso dia a dia? Paulo, eu venci pelo trabalho. Se não fosse o trabalho, eu não teria vencido. Eu tive que trabalhar dobrado. Eu tive que trabalhar porque eu era alvo perfeito da hipocrisia. Então, eu tive que trabalhar dobrado. Se eu julguei 198 mil processos, o que está lá, o atual diretor, o que podem vir, se ele julgar 30 mil, eles não vão ser julgados. Agora, eu tinha que trabalhar dobrado. Infelizmente, quando eu fui vereador, eu passei pelo pior momento da minha vida, que eu descobri uma máfia que existia aqui, que era a máfia dos táxis. Eu cacei 198 placas de táxi do esquema 138, de um tal de Isaías. Cacei as placas, pedi, o prefeito César Souza, na época, me atendeu, pedi a exoneração do secretário de Transportes. E naquele momento eu vou responder a tua pergunta. Eu entrei dentro de uma igreja e naquela época eu também andava escoltado, porque diziam que eu ia ser assassinado. Eu entrei um dia no meu carro, tinha lá um recado no para-brisa dizendo que iriam me matar. E aí eu dizia assim, meu Deus, eu saí do morro, enfrentei todos os preconceitos, hoje estou vereador e se eu não levo para frente e denuncio o que está acontecendo nesse esquema 138, eles vão me matar. E aí, Paulo, tinha uma frase que eu nunca vou esquecer. Frase da Madre Paulina. Nunca, jamais desanime, embora venham ventos contrários. Aquilo, Paulo, me serviu como um mantra da minha vida. Eu leio aquela frase todos os dias. Eu não posso desanimar,
porque por trás de mim tem pessoas esperando que eu faça a justiça, que eu leve um mínimo de dignidade para aquelas pessoas. Então, assim, Paulo, eu sou uma pessoa que eu sou muito agradecido a Deus. Agradecido a Deus porque eu nasci aqui no Morro da Caixa. A gente só comia carne, Paulo, no final de semana. Nós éramos muito pobres. Minha avó era lavadeira, minha mãe era empregada doméstica. Então, eu vim de uma família, Paulo, que comer carne era só no domingo. Era festa comer carne. Durante a semana a gente só tomava sopa. E eu me lembro que a minha avó era lavadeira e ela trazia com muita alegria as sobras das carcaças que ela conseguia juntar. Então, Paulo, aquilo me fez ser forte, aquilo fez eu ser valente. E uma coisa tu pode ter certeza, Paulo, eu não sou perfeito, mas eu tenho certeza que eu busco todos os dias trazer um mínimo de esperança para aquelas pessoas que nem que eu convivi ali no morro, que só comiam carne no fim de semana, que elas possam lutar. E eu venci, Paulo. Eu saí do morro, me elegi vereador, tive chance de ter a oportunidade de presidir. Com todas as contrariedades. Com todas as contrariedades, eu venci. E, Paulo, posso te dizer hoje, sem medo de errar, que quando eu olho para uma pessoa que passa pelas mesmas situações que eu passei, eu tento levar esperança. Eu digo para aquela pessoa não desanimar. Fazem alguns dias que eu fui, como estou fazendo o curso de Direito, eu fui visitar a penitenciária. Encontrei um caso que me chamou a atenção. Uma pessoa estava presa, Paulo, porque roubou um tênis. E eu perguntei por que ele roubou o tênis. E ele disse que ia pegar aquele tênis que estava num varal, que ele ia trabalhar. E eu perguntei para ele, mas tu não pode estar preso porque só roubou um tênis. E ele disse para mim, é porque antes eu tinha roubado um pedaço de carne. Aquilo, Paulo, me fez eu ter certeza que eu preciso me formar em direito, porque eu não posso admitir que uma pessoa que roubou um tênis para ir trabalhar esteja presa e pessoas que roubam milhões estão soltas. Então, Paulo, eu tenho certeza que eu tenho mais um propósito. E aí, Paulo, eu peguei aquele processo. Eu disse para ele que eu ia tentar, porque eu não posso advogar. Eu não tenho OAB ainda não me formei. E levei para um amigo meu e ele pedi para ele não cobrar nada, porque ele não tinha dinheiro para pagar advogado. Ele estava sendo assistido pela Defensoria Pública. E aí esse meu amigo disse, Tiago, ele não podia estar preso, porque ele não foi condenado pelo roubo da carne. Ali, Paulo, eu sei que eu servi a minha visita naquela penitenciária. A gente está acabando, lamentavelmente, mas antes de terminar, tem um tempo ainda, só eu queria saber do seu livro, que está sendo escrito e que vai ser lançado agora esse ano, né? Então, Paulo, eu estou escrevendo um livro que é contando uma parte da minha vida, que depois que a minha mãe faleceu, eu posso contar abertamente. O nome do meu livro se chama O Filho que o Magistrado Não Quis, onde eu conto a minha história, quando eu fui saber quem era o meu pai, as dificuldades que eu passei. E esse livro traz, o que eu sempre busco, justiça. E eu consegui ganhar e não ação. Teve justiça durante muito tempo. Não, a justiça não foi correta comigo, Paulo. A justiça, ela foi injustiça comigo. E o meu pai ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, o senhor ministro Jorge Mussi, e todos os cargos que ele galgou, ele não fez o dever de casa. E depois que conseguiu, depois de toda essa luta durante anos, conseguiu o reconhecimento da paternidade na justiça, Sim. Por que não usa um nome? Porque eu me sinto mais confortável usando Silva. Eu poderia usar Tiago Silva Mussi, mas eu me sinto mais confortável porque os Silvas é que eu encontro. Os Silvas eu encontro no morro, os Silvas eu encontro no meu dia a dia. Os Mussi eu nunca encontrei. Muito obrigado por sua presença aqui no Conexão ND. Obrigado por essa história de vida
E obrigado também por abrir essa associação tão importante para nos ajudar, nós consumidores, que acabamos sendo punidos pela impunidade. Exatamente, Paulo. Eu que fico muito feliz porque você é um amigo. E quero agradecer de você ter abrido aqui a oportunidade de eu estar nesse teu programa Conexão, que eu só assisti em casa. Eu dizia o seguinte: se um dia eu tiver o privilégio de ser entrevistado pelo Paulo Alceu, meu dia será mais feliz. E hoje eu estou mais feliz. Eu que estou feliz e todos que acompanharam também estão. Obrigado por estar conosco aqui em mais um Conexão ND na Record News. Terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente estará de volta. Beijo.